Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rede Qualifica. Você está aqui hoje no Momento Qualifica. É um momento onde nós conversamos com profissionais de grande experiência no mercado em sua área de atuação, na área de segurança do trabalho, meio ambiente, manutenção, administração e qualidade. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o professor e engenheiro Jobert Rodrigues. Muito obrigado, Jobert, pela sua presença. Obrigado pelo convite. O Jobert, ele é diretor técnico da empresa Trafos e também ele é professor e coordenador do curso de especialização de segurança do trabalho da PUC Campinas e professor do curso EAD em Engenharia e Segurança do Trabalho da Unicamp. E autor também do livro NR10, Aplicação Prática, e NR12, Conceitos e Aplicações. São dois livros fantásticos da editora, foi publicado pela editora Érica Saraiva. Está sendo muito, mas muito bem cogitado no mercado, porque ele aborda de maneira muito sistemática e muito prática a implantação da NR10 e também a gestão da NR12 nas empresas. São duas normas que sempre gerou muita dúvida. Então, olha, está aqui, ó. Você pode tirar sua dúvida com esses dois livros. E quero dar as boas-vindas, Jobert. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, André, pelo convite. E estamos à disposição aí para poder contribuir um pouquinho com os conhecimentos técnicos. Legal. Então, hoje o assunto é sobre o curso da NR10, modalidade básico. E a gente convidou o Jobert para estar aqui hoje para tirar algumas dúvidas a respeito desse curso, né? Então, o que acontece? Você que já realizou o curso no Rede Qualifica, ou você que está pensando em realizar o curso no Rede Qualifica, eu quero explicar como que funciona a nossa metodologia. Além da gente fornecer para você informações técnicas e muito constantes com relação à aplicabilidade técnica daqueles conceitos que você está aprendendo, nós também recolhemos várias informações, colhemos várias perguntas dos nossos alunos, dos nossos clientes, e é por isso que a gente faz esse bate-papo hoje aqui. O Jobert, ele é o idealizador dos cursos da NR10 do Rede Qualifica. Então, a gente tem algumas perguntas aqui e a gente pode começar, então? Podemos. Então, vamos lá. Jobert, quais os principais riscos com instalações elétricas? Bom, André, os principais riscos são choque elétrico, o arco elétrico, campos eletromagnéticos e riscos adicionais. O choque elétrico nada mais é do que a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. O arco elétrico é toda vez que eu tenho a ionização, né, do ar. Então, por exemplo, aquele flash, quando a gente observa no interruptor, aquilo é um arco elétrico, porém de pequena intensidade. Mas numa rede elétrica, por exemplo, num painel de 440, 380 volts, esse arco elétrico pode ser de grande intensidade, né? E ele pode chegar a temperaturas de até 20 mil graus Celsius. E o que é interessante de tudo isso é que antigamente, antes da revisão da NR10, a preocupação única era contra choque elétrico. Então eu tinha lá a luva isolante, o capacete isolante, o calçado isolante, todo o material relacionado com a proteção individual do profissional, relacionado com material isolante. O que esse material isolante atua, na verdade? Ele opõe a passagem da corrente elétrica. Então a única preocupação que se tinha era contra choque elétrico, né? E com essa nova revisão da NR10 lá em 2004, ela relembrou, olha, além do choque elétrico, eu tenho, por exemplo, os requisitos do arco elétrico. Eu preciso o profissional precisa estar protegido referente a essa ação. E além dos riscos adicionais, né? Trabalho em altura, espaços confinados, animais peçonhentos, temos também a questão do trabalho com umidade, né? Tudo isso, muitas vezes o eletricista, por exemplo, né, vai trabalhar acima de 2 metros de altura. Então, por uma eventual não conformidade nas instalações elétricas, ele acaba sofrendo uma sobrecarga, né, uma corrente de fuga, e muitas vezes ele não morre do choque elétrico, mas acaba vindo a falecer em função da queda. Então, isso é muito importante, né, a gente está alertando referente a esses riscos adicionais. Muito bom. Inclusive, até tirou algumas dúvidas minha a respeito do risco de instalações elétricas, porque não é só o risco que está envolvido naquele trabalho específico, ele tem todo um contexto realmente de análise, né, de gestão daquele risco. E é justamente aí que vem a segunda pergunta, que seria o seguinte: quais seriam as principais medidas de proteção para quem trabalha com eletricidade? Bom, a primeira é trabalhar com a instalação elétrica desenergizada.
Esse é o ponto, né, Ou seja, principal. quando você vai lá e você tira a energia daquele ponto lá, daquele dispositivo. Existe um conceito disso aí, né? Desenergizar é diferente de desligar, né? Desligar é uma das etapas da desenergização, né? Então, inclusive isso está no procedimento descrito pela NR10. Então, teoricamente, eu tenho que desligar, né? Consequentemente, fazer a constatação da ausência de tensão, bloquear, né? Fazer a identificação, a sinalização de tudo isso, realizar o aterramento temporário. Aí sim, eu caracterizo como uma instalação desenergizada. É importante ainda fazer um adendo aí, que nesse processo de desenergização, a norma fala em bloqueio, né? Então, em conjunto com isso, eu tenho que utilizar um procedimento chamado lockout-tagout, né? Que é muito importante, que nada mais é do que cessei a fonte de energia, eu vou travar isso para que eu não tenha, né, nenhum acidente relacionado com a energização, por exemplo, a reenergização do sistema de maneira involuntária. Perfeito. Muito boa explicação. Com relação à questão dos procedimentos técnicos de trabalho, que a NR10 determina e exige essa aplicação, quais são os pontos relevantes que você vê com relação aos procedimentos técnicos de trabalho? Bom, primeiramente, né, o procedimento nada mais é do que um passo a passo da atividade que o profissional vai estar executando relacionado com a parte elétrica. Nesse contexto, eu normalmente costumo separar em dois tipos, né, o procedimento básico e os procedimentos específicos. Os procedimentos básicos são aqueles que, para executar as atividades específicas, eu utilizo do procedimento básico, né? Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, que seria procedimentos básicos. Procedimento de desenergização, reenergização, aterramento temporário, a parte de sinalização, isolamento de áreas. Então, esses são procedimentos básicos, né? Numa atividade, vamos citar aqui, por exemplo, aqui a substituição de um disjuntor, né, dentro de um painel ou dentro de uma cabine de força. Então, eu vou ter um procedimento específico, passo a passo, de como substituir esse dispositivo, né? Só que antes de eu iniciar essa tarefa, eu tenho que desenergizar. Então, eu vou utilizar de um procedimento básico antes de iniciar um procedimento específico. Então, eu desenergizo, isolo a área, né? E aí, consequentemente, vou trabalhar em conjunto com esses dois procedimentos. Outro ponto importante é que os procedimentos eles têm que ser da forma mais simples possível, né? Frases curtas. Por que frases curtas? Quando eu coloco termos longos, eu dou margem para interpretações, né? E cada profissional, né, em função do seu grau de escolaridade, das características regionais, ele tem um entendimento diferenciado. Então, sempre frases curtas, né? E outro ponto importante também é evitar termos técnicos, né? Sempre que possível, lógico. Por quê? No estado de São Paulo, muitas vezes um termo é conhecido de uma determinada maneira, você vai para o sul, o termo pode ser configurado de uma outra maneira. Querem dizer a mesma coisa, mas o profissional pode ter algum tipo de dúvida. E a função do profissional, do procedimento, é exatamente isso, não gerar dúvida. Então, por isso que o procedimento tem que ser passo a passo, de maneira bem simples, frases curtas, né? e frases diretas. Ligue isso, desligue aquilo, né? Sempre o mais curto possível. E outro ponto importante referente aos procedimentos é que eles devem ser elaborados por um profissional habilitado, certo? Pegando o gancho do profissional habilitado, né? Relembrando que o profissional habilitado é aquele que previamente é qualificado, né? E que tem um registro no órgão competente de classe, que no caso seria o CREA. O CREA. Fazendo um fechamento de tudo isso aí, que também gera um pouco de dúvida no mercado, né? A norma ela fala do profissional capacitado, qualificado e habilitado. Então, o habilitado é aquele que é qualificado e que tenha o registro no órgão competente de classe. O CREA, por exemplo. O CREA, por exemplo, exatamente. O CREA, quem que ele reconhece como curso? Né? Os cursos técnicos, tecnólogos e superiores. Então, o que eu quero dizer com isso? O profissional habilitado, ele tem que ter, no mínimo, o grau de instrução técnica. Então, aquele curso que eu faço numa instituição, Senai, curso de, por exemplo, estou citando o Senai, né, porque ele tem 12 modalidades de curso, mas eletricista, instalador, eletricista de manutenção, esses são cursos de capacitação técnica. Né? E tudo isso é fechado por um critério muito simples, né? Pela legislação do MEC, pela Lei das Diretrizes Básicas, né? Então ela me fala lá dos cursos de qualificação, capacitação,
né, a habilitação. Então, os cursos de capacitação ele traz como cursos livres, né, além, né, da legislação do CONFEA e também a própria ABNT, a NBR 5410, que ela tem lá na tabela 18, que ela fala o seguinte, né, que os profissionais qualificados, ela deixa bem claro nessa tabela, são profissionais técnicos e engenheiros. Ai, que legal, que informação importante essa. Muito importante, que ainda gera um pouco de dúvidas, né, referente a isso. O profissional capacitado, ele pode trabalhar sem nenhum problema, né, desde que sob a supervisão de profissional habilitado. Além disso ainda, né, a gente pegar a legislação por cima disso, eu tenho, por exemplo, a legislação do CONFEA, que não basta o profissional ser qualificado e ter o seu registro. Que muitas vezes, principalmente profissionais que trabalham na indústria, né, por eles não trabalharem com projetos, então eles fazem o seu registro no conselho de classe, mas depois não dão continuidade com a anuidade do E aí, se ele não paga anuidade, ele não pode ser considerado pela legislação como profissional qualificado. Habilitado. Habilitado. Né? Então, isso está numa legislação do CONFEA que fala, se ele tiver lá, por exemplo, 2 anos, com anuidade em atraso, né, ele não é um profissional habilitado e se ele continuar exercendo a profissão, é um exercício legal da profissão. Olha que informação importante essa para você profissional. Que legal. Ainda aproveitando o gancho dos procedimentos e todo esse panorama que você deu para a gente a respeito do profissional capacitado, habilitado e qualificado, existe uma pergunta muito recorrente dos nossos clientes, dos nossos alunos, com relação ao seguinte: desenvolvi o procedimento na minha empresa, legal, tal, e falei para o meu eletricista, olha, tem o procedimento. Isso é válido? Ou qual que é a sua dica para que a empresa possa se resguardar, ter uma segurança jurídica com relação à aplicação dos procedimentos técnicos para eletricista? Não basta apenas criar. Né? A NR10 é uma norma de gestão, é o primeiro ponto. Então, eu vou elaborar esse procedimento através de um profissional habilitado. Feita essa elaboração, eu vou chamar os profissionais envolvidos, né, que interagem com a eletricidade, passar um treinamento para eles, né, formalmente eles vão assinar que receberam esse treinamento e todas as ordens de serviço, né, relacionadas com o trabalho que eles vão executar, obrigatoriamente vai estar relacionado qual o procedimento que ele vai estar seguindo. Então existe uma rastreabilidade de todo o processo. E isso é muito importante hoje, principalmente a gente linkar isso com a NR16, a questão da periculosidade, né? Que a norma, ela estabelece lá, se você trabalhar, por exemplo, com a instalação desenergizada, teoricamente o profissional não teria o direito do adicional de periculosidade. Só que para você trabalhar com a instalação desenergizada, você tem que seguir todos os procedimentos da NR10. Né? No caso, o procedimento de desenergização. Então, elaborado por profissional habilitado e você tem que ter evidências que isso está sendo efetivado no campo, no dia a dia. Nossa, Jobert, que informação importante isso para você, gestor da área de segurança do trabalho, da área de manutenção. Bom, eu vou aproveitar todo esse conhecimento aqui do Jobert e vou fazer uma pergunta para ele que também é uma pergunta muito recorrente dos nossos cursos de NR10, que é com relação ao prontuário das instalações elétricas, conhecido popularmente como PIE, né, como a gente conhece popularmente. Jobert, o que é o prontuário das instalações elétricas? Bom, o prontuário de instalações elétricas nada mais é do que você unificar toda a documentação relacionada com a parte elétrica em um único local. Até então, né, essas documentações elas estavam perdidas na empresa, né, ou perdidas entre aspas, né, mas estavam com setores, né, diferentes dentro da empresa. Então tinha, por exemplo, a documentação relacionada com os eletricistas no departamento de RH, o laudo de SPDA com o departamento de manutenção ou em algumas outras empresas com o próprio departamento de segurança do trabalho. Então elas estavam sortidas dentro da empresa. O que o Ministério do Trabalho, né, através da revisão da NR10, solicitou exatamente isso. Olha, vou pegar essa documentação, né, colocar num único ponto, né, num único local, unificar isso e gerenciar. Né? Por quê? Porque muitas dessas documentações estavam desatualizadas dentro da empresa. E aí não existe uma padronização específica, né, referente a esse prontuário. Então, cada empresa vai optar por aquilo que melhor atenda à sua necessidade. Perfeito, que explicação fantástica. Jobert, você sabe que a gente tem no Rede Qualifica, todos os nossos alunos, todos os nossos clientes que compram os nossos cursos, participam de uma comunidade no Facebook. Nessa comunidade, a gente coloca, ela é para quem é nossos clientes, né? E surgem várias dúvidas a respeito do dia a dia com relação às normas regulamentadoras. E eu percebi que um tempo atrás, eu estava fazendo a moderação dessa comunidade, e eu percebi que saiu uma dúvida lá, que era uma dúvida assim de todos,
com relação ao prontuário das instalações elétricas, especificamente com relação ao gestor do prontuário das instalações elétricas. E a dúvida foi o seguinte, que gerou até uma polêmica, porque realmente é uma dúvida que acho que cabe aqui, então eu vou aproveitar o seu conhecimento para fazer essa pergunta, tá? Quem pode ser o gestor do prontuário das instalações elétricas? Bom, essa é uma pergunta bem legal, né? Que exatamente. Sempre aparece, né? O que a norma determina? É através elaborado o prontuário de instalações elétricas, a empresa vai ter que designar formalmente um gestor para esse prontuário. Qual é a responsabilidade ou a finalidade desse gestor? Gerir esse prontuário, né? Principalmente para manter que os prazos estejam todos em dias e as documentações atualizadas. Esse gestor não necessariamente precisa ser um profissional na área de elétrica. Ele pode ser um supervisor de manutenção, com formação, por exemplo, em mecânica, pode ser um coordenador de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Então, a empresa que vai determinar quem seria esse gestor. Seria uma função administrativa, vamos dizer assim? Sim, basicamente é uma função administrativa. Agora, o importante, assim, o gestor é diferente do profissional que vai elaborar a documentação. Perfeito. Então, por exemplo, dentro do prontuário de instalações elétricas, eu tenho que ter o diagrama unifilar. Esse diagrama unifilar é uma atividade técnica exercida por profissionais da área de elétrica. Então, se o gestor não for da área de elétrica, né, essa documentação ela tem que ser atualizada ou elaborada por um profissional habilitado na área de elétrica. Então, eu tenho lá documentações, por exemplo, diagrama unifilar, procedimentos técnicos, laudos de instalações, laudos relacionados com aterramento, testes de isolação do ferramental. Então, uma série de documentações, né, que a NR10 sugere que esteja nesse prontuário e que deve ser elaborado um profissional habilitado. Perfeito. Outro ponto importante também, né, que a NR10 não solicitar, o contexto do prontuário nada mais é do que a unificação da documentação da parte elétrica. Então, apesar que ela solicita algumas documentações, então obrigatoriamente aquelas documentações têm que estar no prontuário, né, mas nada impede de eu inserir outras documentações, por exemplo, um laudo de termografia, uma manutenção na cabine. Porque o intuito do prontuário não é a unificação da documentação da parte elétrica. Então eu pego toda essa documentação e centraliza lá no prontuário. Né? Que fantástico. Fica muito mais fácil a parte da gestão. Muito bom, muito bom. O Jobert, então, como eu disse no começo do vídeo, o Jobert Rodrigues, ele é autor do livro NR10, Uma Visão Prática. Nesse livro, ele tem aqui mais de 10 anos de experiência de implantação em NR10, porque ele é diretor técnico da empresa Trafos. Ele fundou a empresa Trafos há mais de 10 anos, né? E então aqui todo o conteúdo que você vai ver nesse livro, ele está dizendo aqui passo a passo de como que você faz a implantação do prontuário das instalações elétricas. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena conferir, você profissional de segurança do trabalho, manutenção, você que está querendo alavancar sua carreira ou você que está querendo montar um negócio próprio. Vale muito a pena esse livro, NR10, Uma Visão Prática, da editora Érica Saraiva. Jobert, como nós falamos aqui no início da entrevista, o portal Rede Qualifique ele é voltado para a gente poder realmente fazer treinamentos mandatórios, né? E também treinamentos voltados ao aprimoramento técnico dos profissionais de segurança do trabalho, meio ambiente, manutenção, qualidade e administração. Qual é a dica que você deixa hoje para o nosso cliente, o nosso aluno, com relação ao curso NR10, o que você traz para ele de dica para que ele possa alavancar a carreira dele, até a função profissional dele com esse curso da NR10? Bom, primeiramente vamos falar o que é o curso NR10. Né? O curso NR10, na verdade, é um curso de capacitação. Só que ele proporciona uma capacitação referente a riscos oriundos das instalações elétricas ou trabalhos, né, com eletricidade. Então, quem participa desse treinamento, ele recebe uma capacitação referente a riscos, ou seja, quando você está nas proximidades ou vai executar uma tarefa relacionada com a parte elétrica, você é capacitado para isso. O curso, ele não te capacita para você intervir nas instalações elétricas. Perfeito. Ele não vai, por exemplo, ensinar como o eletricista, por exemplo, vai fazer uma manobra numa cabine. Ou trocar uma tomada, por exemplo. Isso é uma capacitação técnica. Porém, esse curso, né, ele proporciona o que para os profissionais? Né? Além, lógico, da questão do conhecimento técnico, que isso vem sempre a agregar, né? Ele também, o profissional principalmente que quer, por exemplo, ir para a carreira de uma consultiva, né? Ou o profissional de uma indústria que quer conhecer um pouco mais os procedimentos relacionados com a parte elétrica, implantação, documentação exigida,
né, ele proporciona uma visão geral de tudo isso, né, mas esse curso ele tem um foco muito grande na parte de gestão, isso é muito importante. Que legal. Né, e só qual que é o contexto da gestão, na verdade? Antes de eu gerir qualquer coisa, eu preciso ter o conhecimento. O conhecimento mais técnico. A partir do momento que eu tenho conhecimento técnico, eu uso as ferramentas relacionadas com a parte de administração, de gestão, para que isso flua da melhor maneira possível, com o menor custo para as empresas. Então, o profissional que efetivar esse treinamento, né, ele vai ter aí uma ferramenta de gestão, uma visão da parte de gestão, né, como, por exemplo, a parte de conhecimento técnico. Aproveitando isso, né, a questão da gestão, como é que é a gente entender um pouquinho a condição macra disso aí. Muito Olha legal. só que interessante, né? Eu vou falar aqui da visão do governo, né? Toda essa movimentação que teve a NR10. Bom, o governo, lógico, ele atualizou a norma, né? O governo, a comissão tripartite, né? Em função do quê? De uma estatística que se tinha, né? Em função dos riscos relacionados com a parte elétrica. Né? Porque era segundo ou terceiro, eram decorrentes, né? Exatamente. Né? Então, qual foi a visão? Foi perfeita. Ele atualizou a norma, perfeito. Foi realmente nos pontos principais. A norma, ela realmente agrega pontos de vista de segurança, é muito importante. Né? Mas o governo usou de uma ferramenta de gestão muito interessante. Porque, olha só, a classe dos profissionais que interagiam com a eletricidade, teoricamente, o custo desses acidentes, o impacto era onde? Na Previdência. Né? Profissionais sendo afastados, a questão de indenizações, né? Uma série de fatores que estavam causando impacto para a Previdência. Então, o governo, né, projetou toda essa modificação, né, o Ministério do Trabalho em si, essa necessidade que realmente era necessário, mas ele criou uma série de novas soluções para o mercado. Né? Então, antigamente, por exemplo, ninguém se falava assim, vestimenta de proteção contra arco elétrico. Ninguém se falava-se de laudo diagnóstico da NR10, exatamente, treinamento da NR10. Então, isso movimentou o mercado. Consequentemente, movimentando o mercado, gerou empregos, lógico, né? Gerou impostos para o governo, porque exatamente, antigamente eu tinha atividades que não eram exercidas, né, pelo menos na grande parte. Com isso, essas novas atividades, há a questão da geração de impostos. Então, olha só a visão do governo. Ele aumenta a arrecadação de impostos e diminui o custo dele com a Previdência. Perfeito. Com apenas falando a questão de gestão de uma das normas. Perfeito. Olha, foi muito bom. O Momento Qualifica é isso aí mesmo. A gente trazer aqui profissionais com expertise na área. Essa visão que o Jorbert trouxe para a gente hoje sobre a NR10, ela vai muito além do que a parte que a norma exige, né, da aplicação do curso. Ele entrou na parte de gestão. Toda essa visão faz parte da nossa metodologia. É a gente ir além nos nossos cursos, é entregar para você informações relevantes para que você possa alavancar ainda mais sua carreira. Então, hoje nós estivemos aqui com o Jorbert Rodrigues. Ele é autor do livro NR10, uma visão prática, da editora Érica Saraiva. Aqui ele está dizendo todo o processo de implantação de um prontuário de instalações elétricas. Aqui ele entra com relação a procedimentos, como você monta o seu prontuário, como você faz a gestão do prontuário, e também autor do livro NR12, Conceitos e Aplicações, que é uma norma que a gente já convidou ele para vir falar sobre gestão da NR12, é imperdível, em breve você vai poder ter acesso a esse vídeo também. Então aqui, ó, o livro NR12, Aplicações, Conceitos e Aplicações, editora Érica Saraiva. Jorbert, muito obrigado pela sua presença. Você trouxe realmente informações aqui muito, muito importantes para os nossos alunos, nossos clientes. E a gente está sempre à disposição aqui quando você quiser voltar, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, contribuindo um pouquinho com o conhecimento. E me coloco à disposição para dúvidas, né, maiores esclarecimentos aí, né, acessando, por exemplo, o canal da Rede Qualifica ou através da empresa Trafos. Estou disponível para esclarecer ou ajudar no que for possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Continue ligado no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e que em breve a gente vai colocar mais novidade para vocês. Até mais, um grande abraço. Muito obrigado.